Nós vamos conversar hoje com o governador Roberto Requião, de passagem aqui por Brasília. Governador, vamos direto ao assunto. O senhor aceitou o lançamento, pré-lançamento do seu nome para a presidência da República. O senhor tem percorrido vários estados. Agora eu pergunto, a cúpula do PMDB está sabotando essa sua pretensão ou pode aceitá-la? A cúpula do PMDB está convencida que vai eleger o presidente da República. Parece estranha a minha assertiva. Então, vai eleger o senhor, que é o candidato? Não, na verdade, eles acham que, colocando o Temer, Michel Temer, como vice da Dilma, Sim. com o apoio do Lula, que está num momento excepcional de popularidade, eles vão dominar o governo federal. Porque a Dilma não tem nenhuma inserção, ligação, liderança em relação ao Congresso Nacional. Eu não estou falando mal da minha amiga Dilma aqui, estou fazendo uma constatação, um exame de situação. Então o Temer, como vice, dominando o Congresso, tem o governo federal na mão. O poder passa para o Palácio Jaburu, então? O poder passa para o Palácio Jaburu sem a menor sombra de dúvida. Daí, talvez, essa resistência do Lula, a indicação do Temer, a ideia da lista tríplice, aquela bárbara inserção do Meirelles no PMDB, representante do capital financeiro internacional no Brasil, uma forma de escapar desta liderança que o Temer e esse PMDB tradicional, clássico, teriam sobre o Congresso Nacional. Nós teríamos uma situação parecida com a da Ieda Cruzes no Rio Grande do Sul, em que o vice rompeu com ela no dia da posse, mas com uma diferença, que a Ieda ainda tem, através do seu partido, uma inserção profunda na Assembleia Legislativa, e a Dilma não teria inserção alguma. No Congresso. No Congresso Nacional. Agora, governador, o senhor acredita que a Dilma realmente poderá cooptar, captar essa popularidade do Lula? Ela está eleita? A popularidade do Lula no Paraná hoje é muito grande. E a satisfação da população com a circunstância da economia, depois podemos conversar sobre isso, eu acho que é uma coisa aparente e momentânea, é muito grande. 82% dos paranaenses estão contentes com a vida que estão levando. 42% dos paranaenses dizem que votariam numa indicação do presidente da República. É muita coisa, mas a Dilma está lá embaixo. Ela não absorveu nesse momento essa indicação toda. No Paraná, eu acho que o quadro hoje está muito mais para o Serra do que para a Dilma, do ponto de vista da constatação instantânea das pesquisas de opinião. E o que está acontecendo é que há uma visão errada sobre a economia. Parece que o que prevalece hoje é o Ibope. O Ibope do Lula está lá em cima e ninguém raciocina mais. Ninguém quer discutir um programa, uma análise mais profunda, de médio e longo prazo, sobre a economia brasileira, que não vai tão bem assim e que, a meu ver, pode estar indo para um precipício em função de dados simplíssimos, colocados inclusive pelo IPEA, pelo Márcio Pochmann, e dados oficiais do governo. A começar pela especulação financeira. Especulação financeira que é terrível, mas você veja, nós temos uma previsão de uma dívida pública do Brasil para este ano de 1,730 bilhões de reais. Nós temos uma previsão para um déficit nas contas de comércio externo e interno de 45 bilhões de dólares. E nós temos o endividamento da população em função do prazo longo e dos juros altos que se cobram, mas fundamentalmente do prazo longo, uma espécie de subprime norte-americano, de 555 bilhões de reais. Mas a equipe econômica chega e diz: nossas reservas são 4,5 vezes a nossa dívida externa. A dívida externa do Brasil existe pesadamente. Ela é 1,730 bilhões de reais. Como é que é formada essa dívida fundada do país? O dinheiro externo entra, e aqui no Brasil entra sem nenhuma restrição. É convertido em real.
Nos Estados Unidos hoje, um americano que tem algum dinheiro, um grupo que tem um dinheiro para investir, não tem juro possível. Sim. A letra do Tesouro americano está pagando 0,20%, se não me engano, ao ano. Posso estar errado aí em frações mínimas. Vem ganhar 13%. Esse dinheiro entra aqui, vai ser investido em letra do Tesouro, 8,75. Ou nestas emissões esporádicas que o governo faz, daí de 12, 13, 15. Pois muito bem. E o governo faz o quê com o dólar que entrou? Aplica em letra do Tesouro norte-americano a 0,20% ao ano. Então, na verdade, a nossa dívida pública é uma dívida externa. Nós devemos para credores externos. Precisamos acabar com a mentira no Brasil, com a falácia, com as declarações absolutamente malandras dos economistas, oficiais e não oficiais, porque, afinal de contas, há um conluio entre o capital financeiro, que está muito alegre com o que está acontecendo, juros absurdos, é o único país no mundo que mantém juros absurdos hoje, e o interesse do governo em manter a sua popularidade. Mas isto cava o precipício no qual nós podemos acabar. Governador, misturando eleição com política econômica, fazer o quê diante disso? O senhor no Palácio do Planalto, por exemplo. Deixa eu terminar o raciocínio. Sim. Sobre a situação econômica. Nós estamos comprando bens de consumo durável que são comprados pela classe C, D e E, que graças a uma boa política do Lula, você sabe que eu sou um fã do Lula, eu sou um crítico porque eu não acredito que o lulismo seja uma religião. E tenho insistido, se for religião eu não sou devoto. Não é por aí, nós temos que raciocinar sobre as coisas. E esse pessoal que teve o seu poder aquisitivo aumentado está comprando bens produzidos na China, no Japão. Então, a nossa balança está demolindo. E as empresas brasileiras não estão podendo competir nem no mercado interno, nem no mercado externo. O que acontece quando elas não podem competir? Elas quebram. Se quebram, desempregam. E se não quebram, se mantêm mais ou menos estáveis, não reinvestem. Se não reinvestem, não geram empregos. A indústria automobilística hoje está comprando peças fora do Brasil. Você lembra o que aconteceu com o Fernando Henrique, quando ele liberou a compra de autopeças? Foram 250 mil trabalhadores do setor metal mecânico perdendo o emprego da noite para o dia. Então, a situação tem que ser refletida. Eu insisto, vamos ter 3 presidentes da República que estarão nos livros de história do Brasil numa posição privilegiada. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Luiz Inácio da Silva. Não tenho dúvida disso. Mas nós precisamos dar um passo além do Lula, acabar com a submissão do governo federal ao interesse do capital financeiro, que foi uma circunstância de um momento do governo Lula. Mensalão, aquela confusão toda, precisava abrir a aliança. Provavelmente eu, presidente, teria feito a mesma coisa. Mas uma circunstância que não termina mais, se transforma em jurisprudência firmada, e de repente o Lula coloca, porque ninguém me dirá que não foi ele, né? Coloca o Meirelles no PMDB de Goiás, tirando do PSDB, para depois sugerir a lista tríplice. O Lula precisa dar um passo a mais, assumir o comando da nação e esquecer o capital vadio. E o próximo governo da República deveria ter esta marca, esta característica. Governador, depois voltaremos à economia, mas quantos votos o Meirelles carrearia para a Dilma, se ele fosse vice da Dilma? Eu acho que seria uma garantia para a derrota, porque eu, que sou um lulista, estaria numa campanha contrária de forma absoluta e plenamente convencido que estaria prestando serviço ao Brasil. Eu espero que isso não aconteça. Mas ele está lá no PMDB, foi encarregado agora de fazer o programa do partido. O negócio melhorou um pouco. Ontem o Mangabeira Unger me telefonou, está nos Estados Unidos, e me disse que o Temer o convidou também para redigir o programa. Então seria um programa redigido pelo Nelson Jobim, pelo Meirelles, pelo Mangabeira Unger e por aquele rapaz lá do Rio de Janeiro. Foi prefeito de Niterói, de cabeça branca. Me fugiu o nome agora, mas... Casado com a filha do Vargas. Ah, sim, o Wellington Moreira Franco. O Moreira Franco. Então, teríamos os 4 aí trabalhando num programa para o PMDB, sob a coordenação da Fundação Pedro Oswaldo. Está faltando o Marco Aurélio Garcia.
O Marco Aurélio Garcia, são essas coisas que eu não entendo, o Franklin Martins, o Marco Aurélio Garcia e o governo associado ao capital vadio, ao Meirelles, que era o presidente da Associação de Bancos Internacionais no país, representante do capital predador. Eu não entendo a convivência dessas pessoas tão díspares. Os especuladores estão com o Lula e não abrem, não admitem outro candidato que não seja a Dilma por causa do Lula. Pois é, e a Dilma tem essa posição. Eu vi as conclusões da convenção do PT. É interessante, eles dão uma radicalizada aonde, a meu ver, não precisavam radicalizar. Então, de repente, eles assumem uma postura esquerdista. Nós queremos a Comissão da Verdade, apurar os torturadores. Controle dos meios de comunicação. Controle dos meios de comunicação. Esta gente já morreu. Esses torturadores essas torturas ocorreram há 44 anos atrás. Eu acho que eles podiam fazer o que eu fiz. Eu acho que essas coisas têm que ser compreendidas pelo país. As punições tinham que ser realizadas. Mas eu assumi o governo e abri todos os arquivos do Departamento de Ordem Política e Social, não criei comissão nenhuma. Eu coloquei à disposição das universidades, dos historiadores, da sociedade civil. Mexer nisso agora é uma bobagem. A meu ver, o presidente devia abandonar o capital vadio e financeiro, montar uma coalizão progressista, avançada, moderna e nacionalista, trazendo a opinião do Exército inteira para uma proposta de nação, e não procurar uma reação corporativa por uma medida absolutamente sem consequência real, válida. Eu acho que são os erros, mas com toda essa história de um esquerdismo programático, esqueceram de dizer o que iam fazer com a macroeconomia. Quem é que vai mandar no Banco Central? Vale aquela proposta que está lá no Congresso Nacional? Segundo me diz, já falei com você sobre isso aqui, com apoio do Mercadante, de Banco Central independente, na mão dos banqueiros. A essência do comando da nação hoje está na decisão de quem manda na economia. Se são os brasileiros, se a economia vai ser dirigida para gerar empregos, para desenvolver o país, ou se nós vamos continuar um mercado à disposição dos especuladores e exploradores do mundo inteiro. Isso não se define. Agora, nem o PT, nem o PSDB. Eles querem fazer um processo eleitoral em que o Serra vai dizer: eu proibi o uso do cigarro, escrevi na carteira, faz mal para a saúde. E a Dilma diz: mas eu sou a mãe do PAC. E o Serra diz: mas eu sou o tio da nova saúde pública do Brasil. Isto é absolutamente ridículo, estão fugindo da discussão programática e isto é muito mal para o país. Não há dúvida nenhuma. Governador, o senhor tem colocado suas ideias, suas posturas nas viagens que tem feito pelo país. Mas há um boicote óbvio da grande imprensa, principalmente, diante da sua pré-candidatura. A que o senhor atribui isso? Bom, pelas posições que eu tenho. Eu sou nacionalista. Eu dirigi o Estado do Paraná como eu dirigiria a República se viesse a ser presidente do Brasil. Eu acabei com a chantagem dos órgãos de imprensa, aquela história de falar mal do governo para tomar dinheiro. O governo que me antecedeu gastou perto de 2 bilhões de reais em propaganda. Eu, nos últimos 4 anos, cortei de forma absoluta a propaganda do governo. Mesmo das empresas estatais? O governo fala pela TV educativa, e nós estamos falando aqui que, por sinal, é aberta para todas as correntes políticas que desejem se expor e se expor ao contraditório. Não existe aquela história da conversa isolada, nem minha, nem de ninguém. É o exemplo do que vocês fazem aqui em Brasília. Você convoca aqui quem você quer e todas as linhas políticas já se expressaram no seu programa. Assim é lá no Paraná também. E acabei com a verba de publicidade, 2 bilhões de reais. Você imagine o que eu fiz com 2 bilhões de reais. Eu estou inaugurando 347 médias clínicas da mulher e da criança, 45 novos hospitais, escolas, estradas não pedagiadas. O investimento do Paraná, o governo do Paraná, modéstia à parte, é um sucesso. É um governo melhor do que eu imaginava que poderia fazer. As pesquisas
estão revelando isso? Avaliação do governo. Hoje, ótimo e bom, 60%. E regular, 24%. Então nós vamos para 84% de ótimo e bom e regular. Está parecido ou igual ao governo federal? Não, eu não diria isso. O Lula está melhor. Mesmo no Paraná ele tem índices melhores que os meus. 36% dos paranaenses dizem que votariam num candidato indicado por mim. Sim. Isso também vai se sobrepor aos 42% que dizem que votariam num candidato indicado pelo Lula. Há uma certa superposição dos eleitores do Lula e dos meus, porque o PT fez parte do meu governo até agora. Faz ainda, com quadros magníficos. Eu tive lá o Enio Verri, que é hoje o presidente do PT do Paraná, meu secretário de planejamento, e que eu transformei numa espécie de coordenador geral de programas de governo. O Bianchini, na agricultura, quadro excepcional, trabalhou no MDA aqui. A Lígia Pupato, que foi reitora da Universidade de Londrina, gente muito boa do PT, trabalhou comigo. Então há uma certa sobreposição de pessoas que admiram o meu governo e admiram o governo Lula. Estou dizendo que nem vale o 42% do Lula de forma absoluta e muito nem menos os meus 36%. Mas nós dois teríamos influência nesse processo. Agora, governador, voltando ao PMDB. Quando o senhor percorre os estados, o senhor é recebido bem ou é meio discriminado pelos PMDBs estaduais? Quando eu consigo ser recebido, e tenho sido recebido em muitos lugares, sim, a adesão é absoluta. O PMDB quer candidatura própria, quer programa. O PMDB está pronto a vocalizar esse discurso nacionalista que levanta o Brasil. Como é que nós estamos na economia? Vamos continuar com com esse tema? Vamos fazer apenas um pequeno intervalo e retornaremos dentro de 1 minuto. Aguarde. Voltamos aqui pela Paraná Educativa no programa Falando Francamente, a conversar com o governador Roberto Requião. Governador, voltando então à economia, o outro lado da cerca. Eu acho que há uma satisfação da população em relação ao governo Lula, mas está faltando um aprofundamento das circunstâncias verdadeiras do momento que nós vivemos e que aparentemente é um momento muito bom. O principal parceiro do Brasil na economia externa hoje é a China, não é mais os Estados Unidos. A China teve um boom fantástico de crescimento, mas ela está tomando medidas internas. A China tem 60% da sua produção vendida para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em crise, a compra diminui e a China vai diminuir a demanda que ela tem em relação ao Brasil. Demanda do quê? Produto industrializado? Não. Petróleo, minério e grãos, commodities. Né? E tira empregos nossos, com a indústria dela lá. É outro capítulo. Sim. Quando ela deixa de comprar do Brasil as commodities, ou ela deixa de comprar de uma forma geral, a demanda do globo, do mundo, diminui. Diminuindo a demanda, baixa o preço. Então nós estamos diante dessa circunstância de não termos mais os mesmos preços em relação às commodities, em relação ao minério, em relação ao petróleo. E a China está exportando para o Brasil, exportando bens de consumo durável. É um televisorzinho, um radinho, um eletrodoméstico, e o nosso povão, que graças a uma boa política do Lula melhorou a renda, está comprando. Quando compra aqui, gera emprego lá e quebra, como eu disse no nosso bloco anterior, quebra as fábricas brasileiras que não competem nem no mercado interno, nem no mercado externo. Então, nós estamos diante de uma situação complicada. O Brasil cresceu mais do que o Haiti, mas menos do que todos os outros países menos desenvolvidos. Mas daí o Lula transformou isso, com a sua política de aumento de renda, numa situação satisfatória para a população brasileira. Mas nós estamos na mão do capital vadio. Nós temos que modernizar a nossa indústria, nós temos que assimilar novas tecnologias, nós temos que financiar a capacidade empresarial do nosso povo, nós temos que dominar o nosso petróleo, o pré-sal, que já foi licitado na ordem de 28% da área disponível. E
Tudo isso não vai para a mídia. Por quê? A imprensa está dominada, está na mão ou do governo ou do capital financeiro, que está extremamente satisfeito com esta política, que não é a política de desenvolvimento do Brasil, mas é a política de transformar o país num fornecedor de mão de obra barata e de produtos naturais, de commodities. Então, nós precisávamos mudar isso. Por isso eu digo, eu tenho entusiasmo pelo governo do Lula. Como é que eu posso não ter entusiasmo por um governo que colocou milhões de pessoas nas universidades, que inseriu no mercado de consumo, que viabilizou políticas sociais como Bolsa Família, mas precisamos dar um passo à frente. O governo, nesta política, chegou no seu limite. Nós precisamos dar um passo à frente. E essa composição que se está fazendo do mercado financeiro com o governo, a compra da legenda do PMDB, você sabe que quando o Genuíno colocou o PMDB como aliado preferencial no Congresso do PT, parece que em 2.200 delegados, 1.500 votaram contra. Tiraram o preferencial. Tiraram o preferencial. E tirando o preferencial significa que não quer discutir programa de governo. E o PT tem que abrir os olhos para isso. Agora, uma coisa é fundamental. Criar uma espécie de um preconceito à crítica que é fantástico. E o meu irmão, o Eduardo, me dizia ontem à noite, um filósofo judeu dizia o seguinte: é preciso que a gente evolua a uma posição em que um judeu possa criticar a voz de um negro cantor sem ser chamado de racista. E que uma pessoa qualquer possa criticar um judeu cantor pela má qualidade da sua voz sem ser considerado sionista. Nós estamos num processo político de torcida de futebol. O sujeito é torcedor do PT, não raciocina mais. Embora seja um quadro universitário, tenha uma boa qualidade intelectual, se recusa a pensar. E estigmatiza rapidamente qualquer pessoa que tenha uma opinião crítica em relação, não ao conjunto do PT, mas simplesmente a um quadro do PT, a um desvio ideológico, a um desvio comportamental. Isto não pode ser assim, porque não é bom para o Brasil. Mas há um vazio, governador. O PT, muito bem, se comporta emocionalmente. Mas o PMDB tem uma estrutura, tem uma linha, uma forma de pensamento unificada? É o tal do modelo político brasileiro. O PMDB parlamentar está preso nas emendas que o governo libera se quer e não libera se não quer. Sim. Então está todo mundo amarrado naquele processo. Mas agora há, por parte do PMDB parlamentar, esta esperança de mandar no Brasil, apesar da sua base, sem ideologia, com esse comportamento de liberação de emenda, esta fisiologia absoluta, através da eleição do Michel. Porque é o Michel que vai comandar o Congresso. E veja bem, eu não estou dizendo que o Michel é fisiológico. Eu estou dizendo que é uma circunstância que faz esse pessoal todo desideologizado a acreditar que vai mandar no país. É uma espécie de projeto. Como era o nome daquele presidente da Câmara? Que andou negociando o restaurante lá, foi caçado? O Severino. O Severino. É o projeto Severino do PMDB. Agora, governador, será que as bases do PMDB, que o senhor tem visitado, concordam com essa estratégia do Michel? Não, mas elas estão tendo dificuldade de se expressar em função do estatuto do partido, da legislação eleitoral. Eu fui ao Piauí e, de repente, percebi que num plenário maravilhoso, eu tinha adesão de 100%. A mesma coisa no Rio Grande do Sul. A mesma coisa em Mato Grosso do Sul. A mesma coisa em Goiás. Mas daí 2 ou 3 caciques que dominam a máquina partidária submetem o processo todo a emendas. E eu não estou dizendo que seja o caso específico desses estados. Estou generalizando o comportamento do partido. Vai muito mal, não existe partido. O meu amigo Temer deu um golpe para ganhar a convenção. Ele antecipou a convenção, segundo eu sei, por pressão do Jade Barbalho, do menino lá da Bahia, do Gedel e do Henrique Alves, antecipou a convenção para ninguém conseguir montar uma chapa. Não permitiu sequer a apresentação de uma outra chapa. Nós não queríamos nem outra chapa. Nós queríamos compor com o Temer uma chapa de unidade com a representação do PMDB do Brasil para começarmos a discutir um programa. Porque a ideia inicial do Paraná não era nem lançar minha candidatura, era discutir um programa. Nós fizemos uma reunião
com 15 representantes de diretórios variados, e daí o Pedro Simão colocou uma situação que é verdadeira. Disse, Requião, se nós não tivermos alguém que se propõe a ser candidato, o partido não vai discutir nada, você tem que aceitar, liderar essa discussão programática e dizer que você é candidato à presidência da República. Eu que sou um militante do PMDB, que desde muito cedo acreditei que nós poderíamos fazer a diferença para a mudança do mundo, da nossa sociedade, não ia faltar com esse compromisso nesse momento. Estou muito velho para mudar, né, Chagas? Você também, né? Eu, mais velho que o senhor até. Um pouquinho mais velho. Mas, governador, a decisão final do PMDB, se vai apoiar a Dilma, se vai lançar candidato próprio, ou até se pode apoiar o José Serra, será tomada, me parece que em julho, né? Será tomada ao sabor dos ventos da fisiologia. Se amanhã surgir uma pesquisa que a Dilma estiver dando uma patinada, uma regredida, sim, esse pessoal que está apoiando a Dilma hoje vai procurar o aprisco do Serra. Porque não tem... Mas não a candidatura única? Não, própria? Não, eles estão preferindo, esse pessoal que está no parlamento prefere um acerto que pareça seguro. Agora eu tenho certeza que se nós tivéssemos uma candidatura com tempo suficiente e espaço na mídia para conversar, nós ganharíamos a eleição presidência da República. Sim. Por que ganharíamos? Porque o que vale no Brasil hoje é o discurso de amor ao país, o discurso nacionalista, o discurso de respeito ao povo. O que somos? Uma nação ou um mercado? Uma nação respeitando o nosso povo, consolidada com amor, com solidariedade, ou um mercado à disposição dos especuladores que quebraram o mundo? Estão mandando no Brasil, mas quebraram o mundo, arrebentaram os Estados Unidos com esse desejo maluco de ganância. Mas temos, na sociedade brasileira, movimentos de reação. Um deles é a campanha da CNBB, a campanha da fraternidade. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque Mamon é uma espécie de um DAS do diabo, né? Sim. Um cargo subordinado ao capeta, sim, que representa o dinheiro. Não é o próprio diabo, mas é um preposto do Satanás. E a CNBB está com essa campanha que é maravilhosa. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir ao povo e ao capital vadio, ao capital financeiro. E essa mensagem mexe com o país. Mexe comigo. E mexe comigo porque eu sou um brasileiro. Mexe em função da minha formação. Eu me empolgo. Eu governei o Paraná, sim, e consegui empolgar uma boa parte da população e ter sucesso no governo. E este é o caminho do Brasil. E que bom se fosse agora esse caminho tomado. Governador, há uma contradição, há uma incongruência. O senhor elogia o presidente Lula e, muito bem, ele merece elogios. Mas ele é o responsável, em última análise, por esse lucro absurdo dos bancos, ainda esses dias, do Banco do Brasil, jamais lucrou como está lucrando, e os bancos privados, e a especulação financeira. Isso também não deve ser debitado ao Lula? Debitado e creditado. O sucesso, debitado o erro, né? Sem que ocorra com isso o risco de ser chamado de direitista. O Gramsci analisa muito bem isso, né? Não existe o sujeito mal de forma absoluta, nem bom de forma absoluta. E o Lula foi muito positivo para o Brasil. Você imaginou o Brasil na mão do Alckmin, PFP, aquela coisa maluca toda? Pelo menos ele primarismo. Dizia o que ele queria, né? Dizia o que ele queria e perdeu por isso. O Lula, né, escreveu uma carta se desdizendo, antes de assumir. O Lula, num determinado momento, fez esse acordo com o capital. Foi uma circunstância da política. Sim. E eu me empenho hoje para que o Brasil se livre desse acordo, que é o mesmo do Serra, que não diz um ai a respeito da macroeconomia. Estão na mão dessa gente que domina a imprensa. Onde é que eu poderia estar falando isso que eu falo com você se não fosse na Paraná Educativa? Sim. Você acha que a Globo me daria um espaço? Não. É pau no Requião. Ou então silêncio. Transformam pequenos erros ou pequenos desacertos, quando existem, ou fabricam pequenos erros e desacertos, editam matérias para tentar desconstruir, desmoralizar a política nacionalista do Estado do Paraná. Governador, falar em desacertos, esta semana o senhor veio de tacape borduna em cima do ministro do Planejamento, a respeito da construção de uma ferrovia, que
parece que seria superfaturada lá, e o senhor não deixou que isso acontecesse. Como é que foi isso? Ah, não só isso, né? Não só superfaturada. É um assunto interessantíssimo. O Paulo Bernardo me liga, e o governador do Paraná queria falar comigo. Domingo de manhã. Ligou no sábado, se não me engano. Tudo bom, Paulo? Estou lá na Granja do Canguiri. Ele me apareceu lá, ele e um tal de Bernardo Figueiredo, que era assessor da Casa Civil. Ele me disse o seguinte: olha, o governo quer fazer um trecho dessa estrada aqui e nós podemos fazer através de um PPP. Eu já boto as barbas de molho com PPP. Explica aí como é, Paulo. Não, essa estrada vai custar 540 milhões de reais. Eu tinha um orçamento da estrada de 150. E essa estrada já tinha sido orçada pelo Ministério do Planejamento em 200, depois em 220. E havia uma emenda no orçamento da União de 220 para ser construída. Então vamos dizer que o meu orçamento de 150 valesse menos que o dele. Na verdade vale mais, porque nós fazemos mais barato. E muitas vezes fazemos em parceria com o Exército Brasileiro. Mas tudo bem. Então de 150 para 540, ou de 200 ou 220 para 540. Subiu o preço da estrada. Mas e daí? Como é que vai fazer isso? Bom, a LL fará a estrada. Bom, se a LL quer fazer a estrada, ela já é concessionária. O trecho não é do Paraná. Nós temos lá um trecho de concessão nossa, que é o da Ferroeste, de Guarapuava até Cascavel, são 240 quilômetros mais ou menos. A LL vai fazer, ela paga o que ela quiser. Não, é um PPP. O que é um PPP? O governo paga 60%. Ou seja, estaria pagando, no cálculo da Secretaria do Planejamento, 100 milhões a mais do que o orçado anteriormente. E a LL paga o que remanesce, paga a diferença. Mas vai pagar como? Não. Vai pagar da seguinte maneira: nós perdoamos a dívida da LL com a concessão, ela paga 52 milhões de reais por ano pela concessão da Rede Ferroviária Federal. E ela, com esses 52 milhões por ano, paga a parte que lhe cabe na parceria público-privada ao BNDES. E Andrade Gutierrez constrói a estrada. Olha, eu não aceito isso de maneira alguma. Vocês não podem doar o dinheiro público que a LL paga, e um dinheiro miserável daquela picaretagem que foi a privatização das ferrovias no governo do Fernando Henrique, a LL. Porque como terminaria isso? 540 milhões a estrada. A LL não pagaria nada, porque ela estaria investindo aquilo que ela teria que pagar à União. Ficava a dona do tramo. E esse tramo seria amortizado com o preço de 540 milhões de reais no transporte dos grãos do sudoeste do Paraná. Daí pegava a nossa estrada. Nós teríamos que pagar mais ou menos R$6 por tonelada. Ou seja, inviabilizava a nossa estrada. Eu disse: eu não aceito isso. Se vocês fizerem isso, eu vou denunciar. Já tem algum tempo isso. Sim. Acabou, não falaram mais no assunto, eu fiquei quieto. Hoje eles estão dizendo, não, 540, tem um dado da agência do governo, 540, mas estão se referindo a outra estrada, a outro trecho, a outra coisa. O que eu coloquei para você é a verdade cristalina única. Bom, o Paulo Bernardo vai à televisão outro dia, Gazeta do Povo, aqueles jornais da direitona, os jornais que eu não financio, que eu não subsidio, e diz: o Paraná está recebendo muito pouca verba do governo federal. Você imagina, este cara é um ministro do Planejamento paranaense, que eu estou recebendo pouca verba. Porque o Requião não vai a Brasília brigar por verba. Não é verdade. O gerenciador de programa do meu governo é o Enio Verri, presidente do PT do Paraná, quadro porreta, bacana. Trabalhou com muita firmeza e nós entupimos o governo federal de projeto. O que é que esse cara queria que eu fizesse, esse ministro do Planejamento? Que eu fosse negociar a posição política, pedir favor? Ou aceitasse esta patifaria em que a LL ganhava um tramo de estrada sem não ter por ele pagado nada e que ia ser pago a fim e ao cabo pelos agricultores do Paraná, com o pedágio, me transformaria no patrono do pedágio. Por que foi falar comigo se a estrada nem estadual era? Porque ele queria ver se acertava a complacência. Como o Lula chamaria esse negócio? Com toda a franqueza, meu amigo Lula. Meu amigo Lula chamaria o que o Paulo Bernardo me propôs de maracutaia. E maracutaia no Paraná nós não fazemos. Governador,
Vamos fazer mais um pequeno intervalo aqui no Falando Francamente. Retornaremos em seguida. Aguarde. Voltamos aqui no programa Falando Francamente, da Paraná Educativa, a conversar com o governador Roberto Requião, candidato à presidência da República. Governador, o senhor já falou isso, nós temos escrito isso também. Os candidatos até agora apresentados, pré-candidatos à presidência, a Dilma fala que o governo dela será a continuação do Lula. O Serra dá a entender que será a volta ao Fernando Henrique. A Marina será uma guarda florestal. Mas ninguém especifica o que eles vão fazer diante de grandes, graves problemas nacionais. Eu vou perguntar ao senhor em alguns desses Ou seja, eles estão se comprometendo em não fazer nada. Perfeitamente. Reforma agrária, por exemplo. O senhor admitiria fazer uma mudança fundamental para que pelo menos os sem terra parassem de fazer bagunça por aí e ganhassem a sua terra? Como? Bom, política do Paraná. Eu acho que o fundamental é a industrialização do país. Nós temos que absorver a mão de obra da população em bons salários, em indústrias modernas com tecnologia avançada. Agora, nenhum país do mundo resolveu os seus problemas sem reforma agrária. Os Estados Unidos fez a reforma agrária, que se transforma numa lenda cantada em filmes maravilhosos do John Ford e dessa gente toda. Precisamos sim de reforma agrária. O meu amigo Mangabeira 1 deu um exemplo outro dia mortal. Não é do Paraná, depois eu explico por quê. Em cada 4 hectares de terra explorados no Brasil, 3 são explorados pelo gado, pela pecuária, e 1 pela agricultura. E a exploração da pecuária extensiva é de muito má qualidade, é terra predada. Aliás, o número do Mangabeira é até um pouco diferente, é 4 por 1. Em cada 4, nós temos 1 de agricultura e 4 para pecuária. Se nós tomássemos da pecuária 1 alqueire, nós dobraríamos a área da agricultura do Brasil sem derrubar um pé de pau. Respeitando isso mata toda, o Mato Grosso do Sul, respeitando, não mata nada não. É 1 alqueire no Brasil por cada 4. Sim. Então a pecuária passaria a ser modernizada, os pastos seriam cuidados de uma forma diferente e a agricultura dobraria sem ter que avançar derrubando mato. No Paraná é diferente. No Paraná nós temos a situação equilibrada. Nós temos meio a meio de agricultura e de pecuária. Nós temos uma situação melhor. Agora, a reforma agrária é necessária, reforma agrária, financiamento dos pequenos e médios. A comida que vai para o nosso prato não é soja, que é exportada para os Estados Unidos para alimentar gado, para a Europa, para alimentar gado, engordar gado dos Estados Unidos, da Europa. E nós estamos com a agricultura dominada pelas multinacionais. São as sementes transgênicas cobrando royalties de todo mundo. Veja os gaúchos como é que estão agora lá. A minha guerra do Paraná para dar ao nosso agricultor a independência e evitar que ele pagasse o que quer o proprietário da semente a cada ano, a cada colheita. Então, a reforma agrária é interessante porque as pequenas e médias propriedades são as que produzem comida, é agricultura diversificada. E nós temos que elevar a qualidade da grande propriedade para a pequena propriedade, a possibilidade de industrialização e, acima de tudo, respeitar os movimentos sociais. Eu vejo o meu amigo Pedro Esté demonizado aí. Vê se a demonização existe no Paraná. Eles fazem a pressão deles, nós negociamos com eles. Quando o INCRA faz um assentamento, o governo do estado vai lá, coloca trator, coloca técnicos. Se o pessoal não é capaz de desenvolver uma agricultura mais moderna, vai ser capaz com o apoio do MST e com o apoio do governo do estado. E com isso nós estamos aumentando a produção. Nós somos hoje o maior produtor de orgânicos do Brasil. Então a reforma agrária é importante e é necessária. Mas o mais necessário é que o país se recuse a ser um produtor de commodities. Eu tenho falado
da independência dos Estados Unidos, Sim. quando a Inglaterra queria transformar os Estados Unidos num produtor de bens primários e num fornecedor de mão de obra. E daí surge o George Washington, coloca no Ministério da Fazenda o Alexander Hamilton, que manda para o Congresso Nacional o Tratado das Manufaturas, enfrenta o Adam Smith e todo o liberalismo econômico da Inglaterra e diz: nós vamos disseminar a tecnologia, nós vamos fazer com que avance a indústria, nós vamos financiar os americanos. E avança. Ora, isso foi em 1792, 5 de novembro de 1792. Os liberais quebraram o mundo. E ainda tem gente cantando a cantinela do Adam Smith, do liberalismo econômico, que não é liberalismo coisa alguma, é um monopólio do capital financeiro, a exploração. Olha, eu fui criado numa família em que a minha avó, Dona Giovanna Catarina, me dizia: Roberto, nunca vi enterro de anão, nunca vi cabeça de bacalhau e nunca vi banqueiro honesto. E conta a história, contada e repetida no interior do Paraná, que um capataz da fazenda do banqueiro, depois de trabalhar 26 anos, disse para o patrão: patrão, não estava na hora de só me arranjar uma casinha, me dar um pedacinho de terra? O senhor tem aí 4, 5 mil alqueires, quero aí 200 metros quadrados para fazer a minha casa? E o patrão, que tinha um olho de vidro, disse a ele: meu velho capataz, eu estou comovido com a sua reivindicação. Se você disser qual dos meus olhos é o de vidro, eu lhe dou os 200 metros de terra. Sim. E o capataz não hesitou, disse: olho esquerdo, patrão. E o banqueiro perguntou: mas como que você sabe que é o meu olho esquerdo? Porque o seu olho de vidro tem um aspecto mais humano que o outro. Governador, vamos para outro ponto crucial. Política energética. Nós vamos ficar esperando o futuro do pré-sal, gastando por conta, e o etanol sumiu? O etanol, com a redução do preço do petróleo, perdeu um pouco a competitividade, né? Eu lembro que eu recebi lá 20, 30 visitas de chineses, de japoneses, todo mundo querendo comprar etanol. Mas eles queriam uma garantia da Petrobras ou do governo do Paraná, que nós garantíssemos. Fornecemos e fornecemos por esse preço. Porque no mercado o etanol cai, o pessoal deixa ele produzir etanol, vai produzir açúcar. Degringolou. É falta de organização da política. O Brasil precisa de mais hidrelétricas. O senhor tem ideia de onde, como implantá-las? No Paraná, muitas ainda. E não é que precise, o Brasil precisa de energia. E Sim. podendo ser energia hidrelétrica, estamos numa condição extraordinariamente superior ao país que precisa construir uma termoelétrica altamente poluente ou uma usina nuclear. Esta política já foi desenhada dentro da Petrobras, e eu lembro até de um diretor, o Hildo Sauer, com uma visão muito correta disso tudo. O Lula teve as informações que precisava, mas vem o raio da história do mercado, da agência reguladora, da privatização de tudo isso. Eu não deixei privatizar a empresa de energia do Paraná. Peguei com um prejuízo de 370 milhões de reais. E com uma administração correta, não sou nem um gênio da administração pública, ela passou a ter mais de R$1 bilhão de lucro depois do imposto a cada ano. Então, nós andamos cometendo alguns erros pesados na condução da política energética. Fernando Henrique tomou o caminho da privatização e o Lula se assessorou de antigos técnicos do Fernando Henrique que levaram a Dilma mais ou menos na mesma situação. Embora eu não faça uma crítica absoluta à condução da Dilma no Ministério das Minas e Energia, mas ela criou um pool de energia que funciona da seguinte maneira. Por exemplo, no Paraná, o Estado do Paraná construiu usinas com dinheiro público, gastando muito, desenvolvendo tecnologia. Estas usinas, com o tempo, estavam amortizadas, ou seja, nós não tínhamos que pagar o custo do capital empregado. Então, nós tínhamos energia muito barata. E eu queria que essa energia barata fosse fornecida numa empresa verticalizada para os nossos consumidores. Era o grande incentivo para um fantástico projeto de desenvolvimento do Paraná. Mas o Fernando Henrique tinha privatizado umas tantas e eles faziam aquele jogo. Eles eram donos da geração, eram donos da transmissão e da distribuição. E faziam um superfaturamento de uma para outra, chegava lá no fim com um preço absurdo. Daí a dona Dilma resolveu isso
do ponto de vista nacional, de forma razoável, criando um pool. Toda geração tinha que vender energia para um pool nacional. E as distribuidoras comprariam energia desse pool. O que aconteceu com o Paraná? Nós temos a energia mais barata do Brasil, nós somos obrigados a vender do pool, esse pool amortiza a deseconomia de todas as empresas privadas do país e nós temos que comprar nossa energia mais cara que o nosso custo de produção. Poderia chegar muito mais barata. Claro. Para o pequeno mas não quero parar por aí. E o pré-sal agora? Sim. O pré-sal. A jurisdição do município ou do estado acaba no quebra-mar. O pré-sal está a 300 quilômetros da costa. E, de repente, nós, que investimos e construímos as nossas usinas, somos obrigados a colocar num pool para diluir a deseconomia do sistema nacional. Eu gostaria que não fosse assim, mas como sou brasileiro, eu tolero o negócio. Em nome do Brasil, se o Piauí vai poder receber energia mais barata, nós colaboramos. Mas daí vem o pessoal, o menino lá, o Sérgio lá do Rio de Janeiro, e diz, mas 300 quilômetros aqui da costa, isso é propriedade do Rio de Janeiro. Não investiu nada, é uma ocorrência da natureza, e nós queremos então que agora o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, fiquem com a grande do que não investiram, não fizeram nada. Alegam agora, que o litoral... O litoral é deles. É pequeno e o deles é maior. Claro, mas as usinas que nós construímos amortizam o preço da barbaridade da privatização dos estados deles. Isto é o fim da picada. Mas parece que o Paraná também não tem bancada no Congresso Nacional, porque a minha voz é isolada nesse processo. Tive outro dia o presidente do diretório do Piauí, o Marcelo Castro, fazendo uma palestra na escola de governo, nesta linha muito inteligente. Obrigado, Marcelo, parabéns pela sua exposição. Governador, reforma tributária. Todo mundo fala que pagamos impostos demais, somos o país que mais sacrifica, não só o empresário, mas o cidadão comum, até o trabalhador. Fazer o quê na reforma tributária que todo mundo fala, mas ninguém faz? Erro de foco. Por que nós temos esses tributos tão altos? Porque nós temos o juro mais alto do planeta Terra. Porque o capital financeiro é o privilegiado no Brasil. Porque eles entram aqui, ganham 12, 13, 15% e nós investimos o dinheiro deles a 0,20% ao ano. Sim. Então, o Márcio Pockmann do IPEA, numa palestra feita em Curitiba, me revelou a mim e aos outros que o assistiam, que os rentistas ganharam 66 bilhões de reais no último ano no Brasil. Sim. É dinheiro para ninguém botar defeito. Claro. O PAC do ano passado investiu 16 bilhões de reais. Tinha 20 previsto, mas realmente investiu 16. Então, o fantástico PAC investe 16 bilhões. E 20 mil pessoas, entre banqueiros, familiares de banqueiros e pessoas muito ricas, ganham 66 bilhões no investimento sem produzir rigorosamente nada. Mas não é só isso. Mesma fonte IPEA, se eu me enganar em detalhes, que me corrijam mais tarde, liguem para a Paraná Educativa, minha memória pode falhar, o spread, que é a taxa de risco dos bancos, colocadas em cima dos empréstimos brasileiros, renderam para os bancos que operam no Brasil 266 bilhões de reais. Bom, o governo perdendo dinheiro dessa forma, 66 para os rentistas, 266 bilhões de spread, vai pagar isso como? Vai pagar com tributos. Então só se pode falar em reforma tributária quando acabar o domínio do capital financeiro no Brasil. Quando um governo der o passo à frente do governo do Lula e disser, acabou o pacto, vamos enfrentar essa parada, agora vamos conversar com a população. Brasil nação, Brasil para os brasileiros. Não é possível que não seja assim, mas o que estou vendo é isso. O PT quer fazer a comissão da verdade, dar uma radicalizada supostamente para a esquerda, mas não discute a macroeconomia. Está dominada. Está dominada a convenção do Partido dos Trabalhadores. E eu não gostaria que fosse assim. Mas vamos dizer amanhã que eu sou antipetista, eu sou de esquerda. Não é isso, eu quero que vocês se emendem, companheiros. O senhor interviria nos bancos privados? Eu acho que banco privado tem que ter uma intervenção pesada, o domínio da economia tem que ser nosso. O dinheiro geralmente é público, eles ganham o spread, ganham o juro para aplicar dinheiro público. Quando a crise chegou ao Brasil, o Lula acertadamente diminuiu o depósito compulsório dos bancos.
Tá, vocês agora podem pôr mais dinheiro no mercado. O que eles fizeram? Compraram um título do Tesouro Brasileiro para não correr risco, não puseram um tostão na economia. E a economia capitalista respira o oxigênio do financiamento, senão ela não funciona. Daí saímos dessa situação apertadíssima, por quê? Porque nós temos o Banco do Brasil, o Banco dos Brasileiros. Nós temos a Caixa Econômica Federal, nós temos o BRDE, e o Paraná tem o BRDE, nós temos o BNDES, que é nacional também. Coisas que o velho Barack Obama não tinha na mão, na economia absolutamente privatizada dos Estados Unidos. Então, nós conseguimos jogar algum oxigênio na economia através dos bancos públicos. Nós temos instrumentos melhores. Agora, tudo isso, me perdoa, Chagas, não é muito claro? Por que isso não é colocado e não é discutido na grande mídia? Por que os candidatos estão fugindo dessa discussão? Não, o governo quer fazer a sucessão. O governo está no pragmatismo, quer fazer a sucessão, o momento é bom, então vamos ver se votam na gente e depois a gente vai ver o que faz. Mas faz o que com a aliança que está montada? Sim. Governador, os temas seriam centenas. Vamos apenas para mais um, com a sua promessa de continuarmos debatendo esses temas nacionais aos poucos. Eu pergunto ao senhor, todo mundo fala também na reforma política. Ela não sai de jeito nenhum. Como é que o senhor começaria a reforma política? O fim da reeleição, por exemplo? Como é o nome do programa aqui? Falando francamente. Falando francamente, a reforma da economia é fundamental, o resto é conversa mole. Como é que com os bancos ganhando spread de 266 milhões, os rentistas ganhando bilhões, os rentistas ganhando 66 bilhões, nós vamos resolver isso com essa discussão de voto distrital, nisso? Não é por aí. Isso é uma falácia. A reforma política é um divertimento. Vem do divertere, divertir, do italiano desviar do que importa. Estão tirando o foco da necessidade absoluta. Nós precisamos acabar com essa história do país ser o espaço de caça do rentismo, da ganância, da cobiça internacional e nacional. Depois nós podemos conversar sobre reforma política, tem coisas muito erradas. Mas o que vai mudar? O que vai mudar com uma mudança do sistema se o domínio econômico é absoluto, se a proposta é Banco Central independente, se o capital vai acumulando leis que os governos não podem gerir o país? Eles têm leis que os beneficiam e privilegiam. Um velho barbudo que eu conheci de leitura na minha infância, que chamasse Carlos Marques, dizia que o direito é a consolidação da força. Minha gente, o direito é a consolidação do interesse dos poderosos. E só um governo forte, comprometido com a nação, pode mudar isso. Só um Congresso esclarecido, mas cada vez fecha mais. Porque o capital que formula e faz aprovar as leis domina a imprensa, domina a comunicação, domina o financiamento das campanhas. Isto é reforma política do Brasil. Não é essa conversa mole de parlamentarismo, não parlamentarismo. Isto não muda nada se nós estivermos dominados pelo capital. Governador Roberto Requião, infelizmente nosso tempo está esgotado, até ultrapassado. Repito, gostaria de tê-lo aqui outras vezes, enquanto não se define o panorama sucessório. Eu gostaria de alguma coisa a mais. Eu gostaria de uma mesa oval. Maior? De ter o Serra ali, a Dilma aqui e o Ciro lá na ponta. Sim. Para a gente levar a discussão de programa para o Brasil, acabar com essa tapeação tá de fotografias. Discriminando a Marina? A Marina também, minha amiga Marina, tem muito a contribuir com a sua experiência fantástica de vida. Mas nós estamos vendo um concurso de beleza, um concurso de frases prontas, de publicidade. O Lula elege um poste. A Dilma não é um poste, é uma mulher que tem qualidades. Mas eu queria ver a Dilma livre, leve e solta numa mesa conversando. Talvez nós pudéssemos construir até uma unidade de transformação no Brasil numa disputa eleitoral diferenciada. O Serra, sem o PSDB, é um sujeito razoabilíssimo. Botar o Serra numa mesa. O Serra foi meu parceiro na CPI sem dos títulos Fernando públicos. Henrique, então. Sem o Fernando Henrique e boa parte dessa gente. Você veja, eu tinha um verdadeiro horror do Mendonça de Barros.
De repente eu vejo Mendonça de Barros capaz, depois de ter feito aquelas coisas que fez ou não fez, eu vou correr o risco de ser processado aqui, 750 milhões de lucro numa corretora em tempo curto, diziam os jornais, ter uma opinião de brasileiro. Ele pode ter tido um desvio ou não ter tido, mas hoje está falando de uma forma extraordinariamente correta e elogiável, mas não há espaço. Falam os representantes dos bancos, os economistas pagos, como foi no passado o Adam Smith, no seu livro fantástico A Riqueza das Nações, nada mais do que um inteligentíssimo funcionário da Companhia das Índias que representava o interesse dos ingleses. Governador Roberto Requião, muito obrigado por sua presença aqui no Falando Francamente.